Olá pessoal, eu sou o Michael, agente comunitário de saúde, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância, que é a saúde mental, principalmente da saúde mental infantil. Então a gente vai dar prosseguimento à nossa série Crescendo Saudável com esse tema de hoje. Bora pro vídeo! Então pessoal, antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos básicos, tá? Se inscrever no canal, chegou aqui pela primeira vez, gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no nosso canal para nos ajudar. Se possível, deixar o like, e aí o YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Também tem a questão de compartilhar, né? Pode compartilhar o nosso canal com algum colega de profissão que não nos conheça ainda, ou quer mandar para algum paciente, para alguma pessoa que acha que o vídeo é importante. Todos os nossos vídeos têm algumas dicas e informações legais, né? Tenta passar para a comunidade para melhor ter questões de prevenção e promoção de saúde. Então, nos ajudando com isso, a gente agradece, tá? Então, a gente vai tratar sobre essa questão de saúde mental. Tá? Por que essa questão de saúde mental ela está se tornando tão importante nos últimos anos? Tá? A gente tem tido, nos últimos anos, então, uma série de problemas relacionados a essa questão, tá? Que vem afetando não apenas os adultos, mas também a questão da própria criança, tá? Que é um sofrimento psíquico que a criança pode estar enfrentando por determinados fatores. Isso vai impactar no crescimento da criança, que é justamente o que a gente quer evitar, né? A gente quer que as crianças tenham um desenvolvimento tranquilo e saudável. Então a gente vai tratar de alguns assuntos aqui e alguns alertas que a gente tem que ficar atento, tá? Então, a gente vai começar com esses sinais que podem indicar que a criança está precisando de algum apoio, seja de um psicólogo ou psiquiatra, tá? Então aí a gente vai começar a falar sobre esses sinais, tá? O primeiro deles então seria uma questão de mudança do comportamento de agir da criança. A criança está acostumada a agir de uma maneira determinada e ela começa a ficar diferente do que ela agia tradicionalmente, tá? Uma criança que era muito, por exemplo, ela era mais quieta, ela ficava um pouco mais tranquila, ela começa a de vez em quando agir de uma forma mais agitada, ela começa a ficar mais agressiva, alguma coisa que a gente pode perceber, tá? Pode ser algum tipo de sinal que a criança pode estar tentando nos dar. Muitas vezes as crianças não conseguem expressar. Muitas vezes nós, que somos adultos, já não conseguimos nos expressar emocionalmente e sentimentalmente de uma forma adequada. Para uma criança, às vezes é muito mais complicado ela tentar dizer o que pode estar acontecendo com ela. Então a gente tem que ficar alerta a esse tipo de comportamento. Se era uma criança que era muito alegre, estava sempre brincando, ela passa a começar a ficar muito triste, começa a querer ficar isolado, não quer mais sair, não quer mais brincar com os amiguinhos, começa a evitar familiares. Toda essa questão também é um sinal que a gente tem que ficar atento, essa questão do isolamento. Ela passa a querer ficar isolada e não ter mais a companhia ou realizar atividades. Outra questão que a gente pode perceber também, que é comum, é uma questão de mudança no sono e na própria alimentação da criança. Ela começa a trocar o sono dela, em vez de ser durante a noite, ela passa a querer dormir durante o dia, ela começa a apresentar dificuldades para dormir, ela passa a não querer se alimentar direito, ou se alimenta em horários diferentes, tá? Essa questão aqui, ela é muito mais particular, de caso a caso, do que as duas primeiras, tá? As duas primeiras, elas aparecem de forma mais nítida, tá? Que é aquela questão do comportamento, do isolamento, da própria questão de a criança começa a apresentar algum tipo de desempenho escolar diferente, tá? Ela começa a ter um desenvolvimento um pouco prejudicado. Então a gente vai sempre cuidando dessa questão, tá? Outro aspecto importante é uma questão de tristeza ou medo, tá? Que a criança começa a apresentar. Por exemplo, ela não tinha questão de medo de sair de casa, ou de brincar, ou de realizar outras atividades, ela passa a evitar esse tipo de problema, esse tipo de atividade. Tá? Isso pode estar querendo nos informar alguma coisa que a gente precisa ficar atento. Então,
e, consequentemente, sempre procurar uma ajuda especializada. Tá? Então, a gente vai falar da importância dos pais nesse processo, tá? Que eles são de extrema importância para o desenvolvimento da criança, tá? Porque o que eles precisam? A gente precisa que os pais tenham uma escuta ativa, que eles ouçam a criança, o que ela tem a dizer, né, e como abrir um espaço seguro para que ela possa se expressar, porque muitas vezes o fato da criança começar a falar já vai ajudar nesse processo. Né? Só que qual é o nosso maior problema atualmente? A gente não tem tido esse tipo de escuta ativa, tá? Principalmente depois que a gente teve uma difusão maior dos smartphones, né? E toda a questão de jornada de trabalho, a gente tem os pais andam trabalhando mais, consequentemente ficam mais cansados e muitas vezes não dão uma atenção própria para os seus filhos, né? A gente sabe todo o problema econômico e social que o Brasil tem e tudo que ele impacta na vida das pessoas, só que deixar as crianças à mercê de outros educadores, como telefone, aquela questão de TikTok, Reels do Instagram, toda essa questão não é propícia para as crianças, né? Até mesmo para os adultos, elas são prejudiciais, imagina então para as crianças. Então os pais têm que ter esse momento que eles conversem com as crianças, façam atividades lúdicas com ela, criem esse ambiente seguro para a criança começar a se expressar. Às vezes ela pode estar com algum problema na escola, ela vai começar a informar, ou se ela sofreu algum tipo de abuso, ela vai tentar dar um indicativo e sinais de que ela sofreu com algo, que ela vai tentar explicar, né? Então, a gente sempre tem que estar atento ao que as crianças falam, tá? Aí, questão também de conversas acolhedoras, tá? Muitas vezes, tentar tranquilizar essa criança sobre os sentimentos que ela tem, principalmente ali a gente tem essa questão afetiva de abraçar, fazer carinho, perguntar como é que foi o dia, o que a criança mais gostou, o que ela não gostou, se tem alguma coisa que está incomodando ela. Sabe que são questões complicadas, mas que são extremamente importantes, porque muitas vezes a gente não tem tempo suficiente, os pais têm uma rotina diária corrida com o trabalho, tem as atividades de casa, né, chegam muitas vezes cansado, mas é muito importante ter esse canal aberto com as crianças para que isso possa acontecer e elas se sintam seguras, tá? Outro fato muito importante é a questão de atividades em famílias. Né? Juntar todo mundo em casa para fazer passeios, assistir a filmes, fazer brincadeira com as crianças, tudo que deixa a criança mais alegre e contente vai ser como um fortalecimento para a mente dessa criança para quando ela tiver que enfrentar alguns problemas que ela vai ter ao longo da vida dela. Tá? Então, isso é muito importante. E o mais importante de todos, claro, que percebendo esses sinais de alerta ou achando que existe algum tipo de aflição ou alguma coisa que está prejudicando a criança, é buscar a ajuda de um profissional. Seja primeiramente indo na UBS, pedindo orientações para o médico, ou se a própria UBS tiver psicólogos, tá? A nossa UBS ela tem psicólogo, mas ela é basicamente para determinados casos, tá? Então, procurar essa orientação, tentar encaminhar para algum órgão ou especialista que possa atender a criança para tentar entender o que ela pode estar passando. Muitas vezes as crianças têm fases diferentes, onde elas podem ser diferentes de uma fase para outra. Tá? Não necessariamente ela está passando por um processo de sofrimento mental ou tendo algum transtorno, né? Mas é sempre importante a gente ficar cuidando essa questão. Então agora a gente vai falar especificamente sobre o ACS e como ele pode apoiar nessa questão. Tá? Como a gente é, então, esse elo entre a própria comunidade e as unidades de atendimento de saúde, a gente vai, então, identificar necessidades. Tá? A gente pode, como a gente visita a comunidade e sempre tem esse contato muito próximo, nós mesmos podemos identificar a necessidade de um apoio ou de uma ajuda para essa criança ou para os próprios familiares, tá? Que a gente vai percebendo ao longo das visitas
A criança teve essa mudança de comportamento, ela era muito agitada, gostava de brincar, ficava na volta, perguntava sobre o que a gente fazia, né? Sempre tem algumas crianças, chegam, a gente está conversando com os adultos, elas chegam, querem brincar de boneca, querem brincar de carrinho, querem jogar bola, e de um momento para outro elas pararam de fazer as atividades, elas ficam isoladas, param de conversar tanto, elas não aparecem para conversar com a pessoa, né? A gente pode perceber, pergunta para o pai, busca essa ajuda junto com um profissional adequado, tá? A gente também informa sobre recursos locais que pode acontecer, a gente também pode informar sobre locais que esses pais podem procurar, né? Já existem algumas universidades que oferecem acompanhamentos gratuitos ou avaliações gratuitas, né, de psicologia, que as turmas estão se desenvolvendo, né, os alunos estão se formando e eles vão realizando esse trabalho. A gente pode fazer campanhas de conscientização, que é trazer palestras para a nossa comunidade sobre a importância da saúde mental das crianças, como lidar com a saúde mental das crianças, informar sobre principais questões que afetam elas, como tratar, né, como deixar essa criança num ambiente mais seguro. E tudo isso a gente faz, então, durante as nossas visitas domiciliares, a gente vai criando esse suporte para oferecer um apoio emocional para as famílias. Muitas vezes as famílias as crianças começam a passar por esse processo, né, e a família às vezes não dá bola, acha que pode ser birra da criança, ela está querendo aparecer, ou outro tipo de pensamentos que as pessoas normalmente têm, tá? Mas é uma coisa que a gente vai falar muito aqui nesse canal, é sobre questão de saúde mental, e ela está se transformando numa epidemia muito grande de pessoas que têm transtornos, diferentes tipos de transtorno, seja de ansiedade, crise do pânico. Então é uma questão que a gente vai tratar bastante aqui. E eu acho fundamental a gente ter esse acompanhamento com as crianças para evitar que eles tenham agravos futuros em relação à sua saúde. Então é uma coisa que a gente vai conversar bastante aqui, e a gente tem que ter, como profissionais da área da saúde, esse cuidado e essa atenção com as crianças, com os próprios pais, familiares, né, e com a comunidade como um todo, para que a gente possa conseguir desenvolver essa criança da melhor forma possível, né, tendo uma vida plena e uma saúde mental adequada. Tá? Então o vídeo de hoje foi esse. A gente passou basicamente sobre alguns pontos que começam a acender sinais de alertas, a como a gente orienta a comunidade, como a CSA age, qual o papel dos pais, para que a gente consiga ter, então, um cuidado com a saúde mental dos nossos pequenininhos. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, e até a próxima!